Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Carlos e hoje eu trago para vocês uma espécie de um episódio bônus aí a respeito daqueles vídeos que eu faço da minha coleção aqui, mostrando, centrado em artistas ou às vezes até mesmo em gêneros, né, o que eu tenho aqui no meu acervo musical, em termos de itens, enfim, né, dos discos. E dessa vez eu vou focar aqui para vocês na questão de edições que eu tenho dobradas. Eu até já abordei esse assunto aqui, né, dessa vez vai ser um pouco mais mostrar mesmo os itens que eu tenho e falar especificamente o porquê em cada uma dessas situações aqui eu acabei optando em pegar uma outra edição ou um outro formato diferente de um mesmo disco. Mas esse primeiro eu abordo uma questão mais técnica, né? Quais são as vantagens e desvantagens, né? Faço algumas reflexões, eu vou estar deixando aí no card. E àquela altura eu tinha apenas, se eu não me engano, 2 discos que estavam aqui com edições dobradas na minha coleção. E desde então, já se fazem alguns meses que eu gravei esse vídeo, foi aumentando bastante aí. Então vou mostrando para vocês discos que eu tenho aqui 2 edições, alguns poucos que eu tenho 3 e um álbum, um disco que eu tenho 4 edições aqui de um mesmo álbum, tá? Então, antes de mostrar para vocês, caso você não seja inscrito aí no canal, se inscreva, deixe aí ativado o sininho das notificações para receber as novidades do canal. Siga também a página no Instagram com essa mesma finalidade. Você também pode deixar o seu like aí se você gostar do vídeo, que ajuda muito na divulgação aqui do trabalho. Deixar o comentário principalmente porque eu respondo todos vocês, tá? Sempre estou aí lendo todos os comentários e respondendo. E é claro, caso você queira ser um membro, você pode ajudar aqui o canal também. E não se esqueça de conferir aí os links na descrição do vídeo, que eu sempre estou deixando aí as últimas resenhas que eu faço lá na plataforma 80 Minutos. Dito isto, eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos discos que eu tenho. Na verdade, todos os casos aqui não são muitos, tá? Então eu pretendo não demorar, me alongar muito com esse vídeo. Mas mostrar aqui os casos na coleção que eu tenho itens repetidos, né? Ou seja, que eu tenho, não exatamente repetidos, porque são edições diferentes, mas que eu tenho mais de uma edição de um mesmo disco, de um mesmo álbum, começando aqui por uma que eu já mostrei para vocês, então eu vou estar mostrando aqui bem rapidamente, que é o álbum Let It Bleed, dos Rolling Stones, de 1969. Tenho 2 edições em CD, tá? Vou começando a mostrar aqui por aqueles que eu tenho 2 edições, as 2 são em CD, e depois eu vou mostrando que eu tenho em formatos diferentes também. Então esse daqui já apareceu no outro vídeo, né? Tem essa primeira edição minha aqui, que é uma edição nacional bastante simples, né? Encarte simples, tal. Não vou estar tirando o encarte aqui. Bem bonitinha, tem um som muito legal, né? Durante muito tempo foi a minha edição aí do Let It Bleed na coleção. E depois uma oferta na Amazon eu consegui pegar aqui por um preço bem bacana essa edição importada de 50 anos do Let It Bleed, né? Que ele traz aqui o CD já um tanto diferente, né? Então ele reproduz ali o selo original do LP na época, né, da London Records. E aqui o encarte, ó, eu não vou estar tirando para não tomar muito tempo, mas que ele tem aí muitas páginas, se não me engano mais ou menos 30 páginas de histórias aí contando a respeito da gravação do disco, traz fotos e tudo mais. No caso dessa edição aqui, essa é uma daquelas que em termos de setlist não tem nenhuma diferença, tá? São, se não me engano, 9 músicas no total aqui no Let It Bleed, que estão presentes neste e neste, tá? Não traz faixa bônus nem nada do tipo. Mas a parte gráfica desse daqui é muito melhor, né? Muito bem feita, e eu sinto que o som dele também é um pouquinho melhor em relação a esse daqui, né? Ele toca melhor, então hoje quando eu vou ouvir, normalmente eu coloco este daqui. Então são as 2 edições do Let It Bleed que eu tenho na coleção em CD. Outros 2 casos aqui que eu tenho itens, que eu tenho 2 CDs do mesmo disco, é do Led Zeppelin, né? Então temos aqui o Led Zeppelin 1, esse daqui foi o primeiro a entrar na minha coleção. Peguei aí usado, lembro que na época eu comprei no LX, de um colecionador que estava se desfazendo, paguei um preço muito bom. É uma edição bem simples, nacional, tá? Nada demais da Atlantic aí. Tanto que o encarte aí é aquele folhetinho que só abre no meio e tal. Mas bem bacana aí, tem um bom som, ficou aqui durante um bom tempo. E depois, essas edições, vai aparecer outras nesse vídeo, né, do Led Zeppelin que eu peguei num lote do Led Zeppelin, vou até deixar no card, já faz um bom tempo que eu peguei, inclusive vieram itens repetidos, que aí sim, não tinha nenhuma diferença em relação aos CDs que eu já tinha aqui, uns eu sorteei, outros eu presenteei e tal, e aqueles itens que valia a pena manter dobrado aqui na coleção eu fiquei. Então esse daqui é diferente, ele é no formato Digisleeve, na verdade, né, e é um CD, eu vou até pegar aqui porque eu deixei o encarte de fora, e é um CD numa edição aí dupla, né? Foram relançamentos duplos aí do Led Zeppelin, uma ótima qualidade de som, uma ótima qualidade gráfica também, e que traz o álbum original aí no CD1, e no CD2 ele traz bônus, né? No caso aqui
é um show, uma performance ao vivo em Olímpia, né? Em Paris, em 10 de outubro de 1969. Então, uma das primeiras apresentações ao vivo aí do Led Zeppelin na divulgação desse disco. Então tá aqui, ó, mostrando um dos CDs, né? Esse daqui é o CD bônus. Então vale a pena aqui essa edição por conta disso, né? Essa daqui é uma edição graficamente bem simples, né? Deu conta aí do recado durante muito tempo. E essa edição aqui é um upgrade, né? Melhorou bastante, tem um encarte um pouco mais encorpado aí também com fotos da época e tal. E é um CD duplo, né? Então graficamente aí e também na questão do setlist ele traz novidades, por isso que eu peguei esse lote aí muito pensando nessas edições aqui dos 3 primeiros discos que eu peguei desta forma. Então Led Zeppelin 1 é mais um disco que eu tenho aqui dobrado na coleção em CD. Assim como Led Zeppelin 3, que eu também tenho 2 edições dele na coleção. A primeira foi nessa mesma compra que eu contei ali do Led Zeppelin 1, né? Um colecionador que estava se desfazendo. Também uma edição nacional bastante simples. Essa daqui é daquela edição que vem com esse selinho Best Sellers, né? Tem muita gente que não gosta muito, acha que perde valor. Para mim não tem problema nenhum isso aqui. Durante muito tempo foi a minha única edição aí do Led Zeppelin 3, ótimo disco também, né, em acrílico, até porque o acrílico é o formato que eu gosto mais. Mas essa edição, né, que é a mesma daquela ali, tripla, ela tá caprichadíssima, tanto que você pode ver aqui, ó, essa capa ela reproduz a ideia original lá do LP de época, ó, que você vai movimentando aqui e as imagens aqui, ó, nesse fundo vazado, elas vão se alterando, tá? Vai ficando aqui diferente. Então muito legal ter essa capa aqui interativa, né? Que por si só aí já era um motivo bem bacana de ter essa edição. Essa daqui tá um tanto judiadinha, né? Aqui por dentro. Mas olha aqui, uma edição tripla, tá? Como vocês podem ver. Então tem aqui essa parte gráfica bem bacana. Tem um encarte bem legal. Mesma coisa da outra edição que eu mostrei pra vocês, né? Do 1. E os CDs também, tem um CD bônus aqui com versões alternativas, músicas ao vivo e tal. Então bem bacana aí, porque traz uma questão, uma obra bem completa mesmo do Led Zeppelin 3, né? Com a ideia original da capa lá em LP e com algumas músicas aí dessas sessões, músicas ao vivo da época também. Então são as 2 edições que eu tenho aqui do Led Zeppelin 3 na minha coleção em CD. Os que dobram em CD terminaram. Agora eu tenho também 2 casos aqui que eu tenho uma edição em CD e uma edição também em fita cassete. Começando aqui pelo Iron Maiden. Então já fiz aqui o vídeo da minha coleção do Iron Maiden, também vou estar deixando aí no card para quem ainda não viu. Né? Então tem aqui o Number of the Beast, naquela edição da Capitol, em CD, bastante simples. Eu até suspeito muito aqui que esse disco aqui talvez não seja original, até hoje ainda não peguei para fazer a prova, mas para mim não vai fazer tanta diferença não, né? Tava servindo aqui para ouvir, eu ainda vou atrás dele na edição Enhanced também, né? E recentemente peguei lá na iMusic, essa edição, esse relançamento aqui em fita cassete do Number of the Beast. Então, bastante interessante aí ter esse álbum, um álbum histórico, um dos maiores álbuns da história do metal, em 2 edições em CD e também em fita cassete. Então, 2 edições aí do Number of the Beast. Em relação ao setlist, é a mesma coisa, né? O que traz de interessante aqui, até um amigo lá, José, no grupo de colecionadores lá que eu tenho, ele me fez essa ressalva aqui que eu mesmo não tinha reparado, né? Que a capa aqui no cassete, ela faz ali, traz a capa original, né? Porque a gente sabe que essa coloração aqui, ela se modificou, ficou mais azulado, né? Ou melhor, ficou mais esverdeado. Então tem aqui a capa original mais escura, né? Mais obscura aí do Number of the Beast. Então tem aqui as 2 edições desse discaço do Iron Maiden. E outro também que se dobra assim nessas condições, CD mais cassete, é o álbum Steel Wheels dos Rolling Stones, de 1989. Eu tenho aqui essa edição simples em CD nacional. Gosto muito desse disco aqui, escuto ele bastante, né? E depois também peguei a sua edição nacional em fita cassete, né? Original aí, muito boa, usadinha, mas está tocando muito bem, uma ótima qualidade de som aqui desse cassete, até me surpreendeu por se tratar de um item usado, né? Então tem aí 2 edições também, uma em CD e uma em cassete do Steel Wheels dos Rolling Stones, álbum de 1989. Agora eu vou começar a apresentar para vocês os itens que eu tenho, uma edição em CD e outra em LP. Então começando aqui com as dobradinhas CD e LP, vou mostrar para vocês aqui o Dark Side of the Moon do Pink Floyd.
escasso também, a gente tem que ter na coleção, né? Um dos melhores discos de todos os tempos aí, não só um dos mais vendidos, mas um dos mais brilhantes também, né? Essa edição aqui dupla, aquela edição Experience em CD, traz o CD original, mais o CD ao vivo em Wembley em 1974, no qual eles tocaram o álbum na íntegra. Então tem aqui o slipcase, e é aquela edição que abre aqui em 3 partes, bem bonita, em digisleeve, tá? Então deixa eu tirar aqui um dos CDs para mostrar para vocês, vou tentar fazer rapidinho aqui. Não vou nem estar tirando muito CDs, LP, encarte, esse tipo de coisa. É mais a título de curiosidade mesmo. Então, essa daqui foi a primeira edição que eu tive do Dark Side of the Moon, que eu comprei lá na Galeria do Rock. E aqui, peguei depois na Amazon uma ótima promoção, uma ótima oferta, o Dark Side of the Moon, nessa edição aqui em vinil, né? E que é remasterizada, segundo consta aqui, pelas masters originais analógicas. Eu sei que a sonoridade desse LP aqui é uma coisa incrível, impressionante mesmo, né? Ele é gatefold, vem com pôsteres, tudo bonitão. Não vou estar tirando ele aqui agora, mas é a edição aí que eu peguei também em LP. Então é um desses casos aí na minha coleção, que eu tenho a edição tanto em LP quanto em CD. Outro nessa condição que eu tenho aqui é um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos, né? Se não fosse o Exile on Main Street dos Rolling Stones, provavelmente reinaria na primeira colocação. Eu estou falando do Physical Graffiti do Led Zeppelin. Então eu tenho essa edição aqui, né? Um CD simples, nacional, né? É um CD duplo. Tem aqui o logotipo do Led Zeppelin. Nada de extraordinário aqui nessa edição, mas é uma edição bem feitinha. Em CD, durante muito tempo aí foi a única edição que eu tive. E aí também numa promoção na Amazon, até me deu um baita de problema, que ele veio a primeira vez péssimo, né? E eu tive que mandar trocar e tal. Mas consegui pegar uma promoção na Amazon e consegui aqui o Physical Graffiti em LP. Essa edição aqui é muito boa, como vocês podem ver, made in Germany, uma edição alemã, remasterizado aí em 180 gramas, né? Edição de 40 anos de aniversário do Physical Graffiti. Ótimo, ótimo, excelente, tem uma ótima qualidade de som, um encarte bem bacana aqui. A gente pode inclusive brincar com ele aqui, trocar as imagens que aparecem aqui nas janelas. Então bem legal aí. Então 2 edições que eu tenho do Physical Graffiti também, em LP e em CD. Mais um desses discos nesta condição. Outro também é um disco icônico, né? Um dos melhores discos aí de todos os tempos, mais influentes, que é o Black Sabbath, né? O primeiro disco auto-intitulado de 1970, tem essa edição aqui em CD, se eu não me engano é uma edição argentina, aí ela vem aqui com esse slipcase, e tem aqui o logotipo da banda, aqueles CDs roxos, né? Alto padrão também, excelente qualidade gráfica aqui, muito bom mesmo esse CD, durante muito tempo aí foi a edição que me serviu aqui, quando que eu ouvi a estreia do Black Sabbath. Então, edição em CD em slipcase. E depois acabei pegando lá pela iMusic, foi a primeira importação de disco que eu fiz. É o primeiro que entrou pro meu carrinho, né? Digamos assim, foi o LP do Black Sabbath, né? Essa edição de 50 anos de aniversário, como vocês podem ver aqui no adesivo. Uma edição em gatefold, muito boa. Tá aqui o selinho da Vertigo. E basicamente aí ele é gatefold, traz as informações de época e tal. Em termos de setlist não tem novidades, né? Até o CD tem uma música a mais, porque como vocês sabem, o LP original tem apenas 7 músicas e o CD ele traz a música Wicked World, né, nos relançamentos em CD, que foi uma música que saiu apenas como single na época. Então o CD acaba tendo uma música a mais também aqui, Black Sabbath, álbum de estreia, mais um que eu tenho em LP e em CD. Então mais um nessa condição aí. Outro nessa condição é do Iron Maiden, mostrei recentemente aqui no canal, então vou estar passando rapidamente. Mas o Live After Death, né, um dos maiores ao vivo de todos os tempos. Tenho ele nessa edição aqui Enhanced, né, com edição com bônus multimídia. Então tá aí, ó, CD duplo, muito bom, muito bacana, capa lindíssima. E tenho também essa edição aqui em LP. Essa daqui eu ganhei de presente de um inscrito do canal, já mostrei aqui algumas vezes, né? Uma edição já bem antiga, nacional, ali mesmo da década de 80, e que tá impecável, né? Tocando muito bem. É um baita de um disco aí, talvez o melhor álbum ao vivo da história do metal, né? E temos aí, ó, então, Live After Death em 2 edições na coleção, LP e CD também naquela edição Enhanced.
E para finalizar os álbuns que eu tenho apenas 2 edições, para passar para os que eu tenho mais de 2 edições, tenho aqui o Van Halen OU812. Me deu um certo trabalho de encontrar ele aqui em CD. E até ganhei esses dois, na verdade, foram presentes de inscritos, né? Em momentos diferentes aí. Esse daqui junto, um dos inscritos mandou junto com o Fuck, né? O For Unlawful Carnal Knowledge. Que foi no momento que eu consegui completar a discografia do Van Halen em CD, que estava muito difícil de encontrar, né? E depois, para minha sorte, aí, mais um inscrito fez o grande favor aí de me mandar também o OU812 na sua edição em LP. E é um descasso esse daqui, tem algumas músicas sensacionais, como por exemplo Dreams, né? When It's Love, ou Dreams, não, acho que Dreams não é daqui não, tô falando besteira. Cable Able, né? E When It's Love, grandes canções aqui, o Dreams é lá do 5150, fiz confusão. Então tem aqui também a edição em LP, que tem um encarte em envelope muito bacana, que traz aí as letras das músicas também. Então mais um disco que eu tenho 2 edições, CD, LP, Van Halen OU812. Então assim se encerram as edições que eu tenho dobradinha LP e CD. E agora sim o pódio, né? De fato, os 3 discos, né? Os 3 álbuns que eu tenho mais edições na minha coleção. 2 deles eu tenho 3 edições, inclusive em formatos diferentes. E o primeiro que eu tenho mais edições na coleção, eu tenho 4 edições diferentes que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Então para começar aqui, os discos que eu tenho aqui nas edições em CD e em cassete. Tenho 2 edições diferentes em CD e uma edição em cassete desse disco. Inclusive já foi mostrado lá naquele primeiro vídeo sobre o tema. Então passando aqui rapidamente. O Goat's Head Soup dos Rolling Stones, 1973. Edição bastante simples nacional, que eu comprei usadinho aí. Durante muito tempo me quebrou aqui um baita de um galho na coleção. Se eu não me engano comprei lá na Galeria do Rock, numa loja chamada Rock Machine. Comprei muitos CDs dos Rolling Stones lá, né, que me ajudou a completar a minha coleção. Então esse daqui é uma edição simples nacional. Depois saiu a edição de luxo, né, se eu não me engano em 2020, né, então tem aqui ó, um Goat's Head Soup em Digisleeve e que consta com um CD extra, né, com outtakes, né, com versões alternativas das músicas e 3 músicas inéditas também, Criss Cross, Scarlet e tem mais uma aqui, All The Rage. Ótimas músicas aqui, 3 músicas inéditas muito bacanas aí, que já valeram a aquisição do disco, né? Então tem aqui também um encarte mais caprichado, tem aqui esse CD, né, que tem um charmezinho a mais do que o outro e uma qualidade de som excelente. Então as 2 edições que eu tenho dele em CD. E depois também comprei a sua edição em cassete, né, um relançamento aí também de 2020, saiu junto com esse outro, né, importação que eu fiz. Na verdade esse daqui eu comprei pela Universal Music Store, né? E tá aqui a fita novíssima, fita cassete com uma qualidade de som. Eu acho que é a fita cassete que eu tenho aqui com a melhor qualidade de som. Não tem praticamente diferença pro CD, né, gente? Então, fizeram um ótimo trabalho aqui em lançar esse disco nesse formato cassete também. Então, 2 edições em CD do Goat's Head Soup e uma edição em fita cassete. Então, começa aqui o meu pódio, né, dos discos que eu tenho mais edições na coleção. O outro é o Led Zeppelin 2. Então, tenho aqui o Led Zeppelin 2 também adquirido lá pela OLX com aquele colecionador, né? Veio edição simples nacional. Essa daqui também é daquele selinho best seller, né? Que de certa forma barateia um pouco os custos, né? Bem simples o encarte e tal, mas toca muito bacana aí. Muito tempo me serviu bastante aí na coleção. E depois a aquisição lá junto com aquele lote, né? Os 3 primeiros vieram nessas edições aqui, naquelas edições com bônus, né? Edições duplas com bônus. Tá solto aqui o encarte, ó. Bem bacana, muito bonita essa edição aqui, ó, do Led Zeppelin 2. Os bônus aqui trazem performances ao vivo sensacionais, né? Então vou estar mostrando aqui de novo, mas o CD sempre com aquele selinho da Atlantic, né? Verde e laranja. Tem o CD1 com o álbum original e o CD2 que traz as faixas bônus, além de um ótimo encarte para o disco. Então aí vocês veem 2 edições do Led Zeppelin 2 em CD. E além disso, eu tenho também edição do Led Zeppelin 2 em LP nacional também aí. Uma edição já bem antiga que eu ganhei também de presente de um inscrito aqui do canal, selinho da Atlantic, assim como lá no CD. Então muito bacana, ele é gatefold e tudo e tá tocando aí perfeitamente. Muito, muito bom ter esse disco aqui em LP também. Então nesse caso aqui mais um disco que eu tenho 3 edições na coleção.
assim como Goat's Head Soup dos Stones, três edições do Led Zeppelin 2, duas em CD e uma em LP. E aí, isolado na liderança do pódio aqui dos discos que eu tenho mais edições da coleção, está o Tattoo You dos Rolling Stones, que, como eu já disse aqui algumas vezes no canal, foi o primeiro disco que começou efetivamente a minha coleção de CDs, né? Então eu tenho duas edições dele em CDs e duas edições em LP. Então, para começar aqui com os CDs, esse foi o primeiro CD que eu efetivamente peguei em mãos e falei, eu vou começar a criar um acervo musical, né? E consumir música em mídia física a partir de agora. Então foi esse daqui lá na Galeria do Rock. Não vou me lembrar o nome da loja agora, mas que eu peguei ele em uma edição nacional bem simples também, do Tattoo You. Aí depois em CD também, eu peguei o relançamento aí, se eu não me engano é de 2021, né? 2021 comemorativo ao aniversário de 40 anos do Tattoo You. Essa edição dupla que traz um CD com bônus, né? Então ele é mais ou menos ali como o Goat's Head Soup, né? Então ele tem aqui de sleeve, né? E tem um disco de bônus, esse daqui inteirinho de músicas inéditas, né? Que até então não tinham sido lançadas e que vale muitíssimo a pena, né? Não são músicas aí para encher linguiça, não, são músicas incríveis mesmo. Troubles Are Coming, Living in the Heart of Love, Fiji Jean, enfim, tem várias músicas incríveis aqui no disco 2, no disco bônus, né? Então optei por pegar em CD aí também essa outra edição, né, que vem com uma qualidade gráfica superior e tudo mais, e traz faixas aí que ficaram de fora do lançamento original na época. Em LP também eu tenho esse, né? Foi o primeiro LP a entrar para minha coleção, como já falei algumas vezes aqui no canal, ganhei de presente da minha esposa, até mesmo antes de comprar aqui o toca-discos, né? Então é a edição de 40 anos também, remasterizada, muito boa, tem um encarte envelope aqui bem bonitão. Esse aqui é um LP só, então traz aí o LP original da época. Essa edição com os bônus eu só tenho em CD mesmo e para mim já é suficiente por enquanto. Então tá aqui mais uma edição muito boa do Tattoo You. E aí não pude deixar passar a oportunidade que a Universal Music colocou esse disco aqui, Picture, né? Também é edição de 40 anos, só que somente o disco Picture, né? Colocaram em promoção por R$ 99,00. E aí eu não pude deixar passar, não pude perder essa oportunidade. Bonitão, primeiro e único disco Picture da minha coleção até o momento. Então mais uma edição aí do Tattoo You. Vou ver se eu consigo enquadrar todas elas aí na imagem, acho meio difícil, né? Então tem aqui duas edições em LP e duas edições em CD, que faz o Tattoo You aí o único disco com mais de 3 edições, com 4 edições na minha coleção. Então CD simples nacional, single, né? Um single CD, né? Um CD apenas. A edição Picture Disc em LP, a edição de 40 anos remasterizada em LP e a edição dupla importada do CD. Essas são as minhas edições aqui do Tattoo You, né? Disco que eu gosto muito também, muito bacana mesmo, tem uma importância muito grande também para a minha coleção por conta disso, por ter sido o primeiro a ter entrado em formato CD e também em formato LP. Então ele basicamente inaugurou aí as duas modalidades para mim aqui na coleção. Então esses são os itens que eu tenho dobrado, né? Dobrado ou triplicado, até quadruplicado aqui no caso do Tattoo You. Queria mostrar para vocês mais a título de curiosidade mesmo. E aí, se você também tem esse hábito, né, de pegar edições diferentes ou pegar nos dois formatos, em CD e LP, coloque, deixe aí nos comentários, fale aí qual que é o disco que você tem mais edições na sua coleção ou que você gostaria de ter mais edições. Bastante interessante esse papo aí em relação a esses hábitos aí dos colecionadores de música. Obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui, deixe seu like se você gostou, se inscreva se ainda não for inscrito, siga lá a página no Instagram, até a próxima.